O Alckmin é bom? Não é bom. Porém, o que a gente não pode é simplesmente deixar o que é péssimo para não colocar simplesmente outra pessoa que pode não ser tão boa assim no poder. Isso não existe. Tem, né? Tá repercutindo a carta do advogado Cacai. O advogado famosíssimo, né? Advogado de vários envolvidos aí no mensalão, petrolão, esquemas de corrupção, querido do judiciário brasileiro. Ele faz parte também do grupo Prerrogativas, os advogados esquerdistas, mais esquerdistas do Brasil, os Prerrogativas. Um bando de advogado que está querendo holofote para ficar defendendo o indefensável, advogados que defendem o comunismo. E ele fez uma carta para o Lula. Né? Para você que não sabe, eu acho difícil não saber disso, está todo mundo falando. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, um dos nomes mais próximos do PT, no meio jurídico, elaborou uma carta para amigos em que faz um diagnóstico do terceiro mandato de Lula e diz que o presidente está se esforçando para perder a eleição de 2026 e vai conseguir. Você ouviu, Vanessa? Isso é... O criminalista afirmou que depois da divulgação da carta recebeu telefonemas de apoio de vários ministros. Alguns, segundo Cacai, falaram que gostariam também de assinar o texto, mas não podiam. Tô falando, você vê a cara. Gente, política é símbolo. Você viu a cara do Rui Costa, a cara do Sidônio semana passada, que nós mostramos aqui. Tava conversando com uma pessoa de comunicação, que não é da direita, não é do bolsonarismo, uma pessoa técnica. Tava me dizendo, Timóteo, visivelmente a leitura facial dos ministros é de pânico. Pânico total. Lula tá derretendo. E existe uma preocupação por parte do PT de que o Lula tá ficando senil, nível avançado de senilidade, como a Vanessa disse, tá falando barbaridades, a economia em frangalhos, o pacote fiscal até hoje, cadê o pacote real de corte, de ajustes de gastos? Cadê? Cadê? Não teve nada. Qual é a sinalização que dá o mercado, a economia? Ir embora. É o sinal, vai embora. Na carta, o advogado ainda acrescenta que Lula está isolado, capturado e não faz política. Capturado por quem, Cacai? Pela Janja? E não recebe mais os velhos amigos políticos. Tá ouvindo? Isso é bomba, meu querido. Essa carta do Cacai tá revirando. Aí vão dizer ainda para esperar, deixa o Lula sangrar. Momento oportuno, meu querido. Oportunidade, ir pra rua. Agora, pauta real. E eu tenho, assim, do meu coração, acho muito difícil acontecer o impeachment. Mas tem que o povo ir pra rua mesmo, pedir a cabeça do Lula. A gente não sabe, existe acho que lá 30% dos deputados do Centrão, ao verem uma movimentação de rua, e óbvio que para os deputados do Centrão, eles vão assinar algum pedido de impeachment se ganharem alguma coisa. Você acha que pelo menos a economia não seria agora, não teria um avanço mínimo com o vice-presidente? Peraí, pô, aproveitar esse momento oportuno. O Lula, abre aspas, o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado, não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir, não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor, sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Fecha aspas, escreveu Cacai em carta enviada a membros do governo e divulgada com exclusividade, posteriormente, no blog da Andréa Sadi, da Rede Globo. Cacai explicou que a sua intenção não era que o texto se tornasse público. Ah, tá bom, coloca as risadas aí do Lula. Isso é óbvio que ele quis forçar para vazar esse negócio. Agora, eu acho que é verdade, de ministros e um grupo político, o Lula tá... Você viu as declarações dele, meu querido ouvinte? Não é óbvio. Semana passada... que o Lula disse, a entrevista que ele deu à Rádio Metrópole, foi semana passada, não foi, Rebeca? Ele falou aquele negócio, se tá caro não compra. Foi semana retrasada. Ele tava aqui, deu entrevista lá no Mário Kertes, se tá caro não compra. Aí o Nicolas fez aquele vídeo. Como é que o cara fala uma loucura dessas? Tá ficando xarope. É o que o Nicolas disse, concordo totalmente. Não tire o microfone do Lula, viu? Não tire. Abre aspas, eu tenho várias listas de transmissão no WhatsApp, mandei para alguns ministros e senadores, e alguém pegou e vazou. Não vejo nenhum problema, acho que a discussão é boa, não acho que seja ruim. Fecha aspas, disse o Cacai. É o advogado Cacai, amigo do Lula de longas datas, de muitos anos, e o Lula que vai
Cai. O presidente que pode cair. E eu digo mais uma vez aqui, sou totalmente a favor da manifestação do dia 16 de março, com a pauta prioritária, única na verdade, não é prioritária, única. Impeachment do Lula. Afastamento desse presidente. Não deixe o Brasil sangrar. Vá na manifestação do dia 16 de março, fora Lula, a favor do impeachment desse maluco. São 8h58. Vanessa Moreira, carta pesada do Cacai. Uma carta pesada, Timóteo, que eu não sei se o intuito é realmente terminar de desgastar o parceiro, e eu acho que não. Eu acho que é de tentar acordar mesmo. É curioso, e eu quero pegar esse gancho para a gente falar de uma coisa que a direita vive berrando por aí, que não se pode, a direita não, né? O bolsonarismo, que não se pode criticar o líder, que não se pode ser contrário às atrocidades que acontecem diante de uma liderança. E o que a gente nota hoje é que nem os petistas são tão idólatras quanto os bolsonaristas. É curioso, porque o petista ganha alguma coisa, né? O Cacai, ele tá aí no grupo político há muito tempo, é uma pessoa aliada do Lula e tá fazendo duras críticas ao Lula em carta aberta, vazada para a imprensa. E você acha que ele vai ser chutado pelo grupo? Você acha que vão pegar um mecanismo para chutar o Cacai? Não vão, não. Vão acolher o Cacai. A ala ideológica, a ala inteligente, ela sempre é escutada, porque dentro da esquerda também tem a ala que estuda as ideologias deles, como aplicar técnicas de manipulação, por exemplo. E eles utilizam isso. Agora, observe como é uma falácia o que vocês repetem por aí, que é trazido para que vocês repitam por doutrinadores de direita, que, utilizando da boa intenção da causa maior da direita, fazem vocês falarem coisas que são de esquerdistas e que não condizem com a realidade. A gente vê crítica dentro da esquerda assim, e ao contrário do que acontece na direita, essas pessoas não são chutadas, elas são escutadas, certo? Então, esse comentário do Cacai, ele é bom para a gente acordar o nosso público com essa ideia imbecil que vendem por aí de divisão da direita. É óbvio que você tem que se dividir, principalmente se você é de direita. Porque a direita prega o indivíduo como força maior. O preparo individual dentro do coletivo e não o coletivo como a esquerda. Então parem de repetir falácias que te vendem por aí. Isso aí é o exemplo de que existe crítica contundente dentro do grupo da esquerda aqui no Brasil. Eles não são unidos, como vocês ficam falando por aí. Não existe esse negócio de vamos blindar o líder de críticas. Isso é coisa de imbecil, que nem na esquerda isso existe. Perfeito, Vanessa. Merece os aplausos aí para Vanessa Pedilaro. Excelente comentário. Tá pegando fogo. Agora, você é a favor da manifestação impeachment? Gostou do slogan? Olha, fui eu que inventei isso aí. Não deixe o Brasil sangrar. Dia 16 de março, defenda a liberdade e defenda o impeachment de Lula. Fora Lula. Timóteo, em 2023, quando o Lula assumiu o mandato, falava-se imediatamente em impeachment, né? Falou-se muito nisso, a gente até discutiu sobre isso aqui nessa bancada. E não tinha clima. E eu fui totalmente contra esse tipo de conversa no início do mandato do Lula. Porque eu, sinceramente, enxergo que a gente tem, dentro de uma chapa presidencial, Lula e Alckmin, dois polos de poder internacional fortíssimos, né? A gente tem o Lula, que representa o bloco eurasiano, e o Alckmin, que representa o globalismo, as instituições que controlam o mundo, enfim. E dentro desse processo, eu fui contra o impeachment ali ser discutido naquele momento por pura emoção, sem nada concreto, até porque eu imaginava que o Lula terminaria esse mandato,
né? Ele terminaria esse mandato neutralizando a economia, não deixando a economia entrar numa ruína como ele deixou. E, fazendo aqui, eu não conheço as entranhas do PT, mas acredito que eles perderam a mão nesse processo. Eu acho que não era a intenção do PT produzir essa crise tão profunda no primeiro mandato, já no primeiro mandato. Mas entendendo que essa crise foi produzida e que ela é real, quem não pode sangrar é o povo brasileiro. E se existe clima, e esse clima a gente consegue ver através da imprensa, que é monitorada e produzida pelo sistema, a gente vê que a imprensa está batendo no governo Lula. A gente observa, mesmo sendo alimentada pelo próprio governo, diga-se de passagem, a gente observa que existe um mecanismo favorável em diversos cenários da economia brasileira para que o Lula seja impeachmentado nesse momento. Então, são vários setores se unindo em prol disso. O que eu acho o Alckmin é bom, não é bom. Porém, o que a gente não pode é simplesmente deixar o que é péssimo para não colocar simplesmente outra pessoa que pode não ser tão boa assim no poder. Isso não existe. Se está ruim, o povo se manifesta e tira. E isso vai provocar medo no sucessor. O Alckmin não vai conseguir avançar pautas tão violentas contra a sociedade assumindo um mandato de um impeachmentado. Então é óbvio que eu sou a favor do impeachment. Nesse cenário atual em que estamos, tudo favorece. Tudo é favorável ao impeachment. Perfeito, é. E mesmo que o Lula não seja impeachmentado, a gente precisa entender que essas manifestações elas vão produzir história. E ele não vai ser impeachmentado principalmente porque a gente não teve oposição aos líderes das casas. Os líderes das casas são os líderes desejados pelo próprio Lula. Então, talvez esse impeachment nunca seja pautado por conta disso, mesmo com pressão popular. Certo? Porém, Timóteo, talvez seja também porque eles podem querer virar mártir, né? Então, tem tudo isso. Mas o Lula, ele é a última chance que o Brasil tem de mostrar insatisfação ao PT e à esquerda. O Lula não vai sair presidente em 2026. Anotem o que eu estou falando. Você acha mesmo que não vai? Eu tenho praticamente certeza que ele não vai. Eu acho que 50% de chance dele não fazer. Sabe por quê? Teria que haver uma reviravolta muito grande, muito favorável ao Lula, a nível de narrativa, a nível de recuperar a imagem dele. Teria que ter uma reviravolta muito grande em relação a isso. O sistema de mídia, todo mundo ia ter que retroceder nesse movimento que está se acompanhando para que o Lula viesse. Porque o PT ele vai sentir o seguinte: eu não posso pegar o meu maior líder. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. O PT ele não pensa em projeto político eleitoral. Lógico que ele quer o poder constituído. Mas o projeto de poder político do PT é muito além do poder constituído. É nas mentes. É muito além, é nas mentes. E eles dominam todo esse processo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão manter a liderança deles intacta. Eles vão manter a liderança deles um mártir. Então, ele não vai sair presidente. Vão jogar outra pessoa no lugar do Lula. Isso é fato para mim. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.